essa noite é para ouvirmos Caetano, e a gente inventou isso, né, com esses pequenos trechos, deixar bem claro que não é a peça. Então, se alguém gostar disso, dessa pequena amostra, vale a pena ver a peça mesmo. Hoje nós não temos o meu companheiro, parceiro de cena, Roberto Áudio, que faz o Leopold Bloom. Vocês vão ver uma amostra de um espetáculo incrível, e vocês vão ver essa amostra em condições especiais e assombrosas, né? Porque, para quem, sei lá, já pisou num palco uma vez na vida ou alguma coisa do gênero, o que essa pessoa está prestes a fazer ali, dizer esse texto com esse ritmo caudaloso, essa coisa impossível e perfeita e musical, e sendo interrompida por um mané de vez em quando e tendo que voltar atrás. Tipo, realmente, eu vou provavelmente só ficar parado aqui olhando como é que ela faz isso. La ci darei la mano, la mi dirai di sì, ed in non è lontano, partiam bel mio da qui. Vorrei, non vorrei, mi trema un poco il cor. Sim, porque ele nunca fez uma coisa dessa de me pedir café na cama com 2 ovos, desde o Hotel City Arms, quando ele ficava fingindo que ficava de cama, com uma voz de doente, posando de príncipe para se fazer de interessante para aquela velha coroca da senhora Riordan, que ele achava que tinha bem na palma da mão, e ela não deixou nenhum tostão pra gente. Tudo pras missas pra ela, e a alma dela, a maior mão de vaca do mundo, sempre foi. Tinha medo de gastar até 4p pro álcool metilado dela, me contando todas as mazelas dela. Ela tinha muito blá 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 sobre política e os terremotos e o fim do mundo. Deixa a gente se divertir um pouquinho antes. Deus que ajude o mundo se todas as mulheres fossem do tipo dela, malhando maiôs e decotes, que claro que ninguém ia querer que ela usasse. Acho que ela era toda santa porque nenhum homem ia olhar para ela 2 vezes. Tomara que eu nunca fique que nem ela. Não sei como ela não queria que a gente cobrisse a cara. Mas era uma mulher bem educada, com certeza. E aquele palavrório dela de senhor Riordan pra cá, senhor Riordan pra lá. Acho que ele foi feliz por se ver livre dela. E o cachorro dela, cheirando as minhas partes, sempre fuçando para entrar debaixo da minha anágua, especialmente naqueles dias. Isso, obrigado, Beth. Horrível interromper isso, né? Vocês começaram ouvindo um trechinho de uma área do Don Giovanni, do Mozart. É a peça que a Molly iria ensaiar com esse seu prospectivo amante na tarde. Eles iam cantar justamente essa área juntos. É a área de sedução do Don Giovanni, a área em que o Don resolve seduzir uma camponesa, ele se põe esse desafio, ela está ali numa festa, ele vai seduzi-la e quer levá-la para sua casa. E a camponesa, Joyce não dá ponto sem nó, né? Por que ele escolheu essa área? A camponesa se chama Zerlina, e ela é tudo menos uma simplória que está sendo seduzida. Ela sabe muito bem o que ela quer, qual é o jogo dela, etc. Então é super sintomático esse uso da música por Joyce, que era um grande conhecedor de ópera. Essa senhora Riordan, que ela menciona, para quem já leu Um Retrato do Artista Quando Jovem, é a tia Dante, né, que morava com o Stephen Dedalus na época que ele era uma criança pequena. Então, uma personagem que já está andando em torno da ficção do Joyce, do começo ao fim, por assim dizer, dessa parte biográfica da ficção do Joyce, e que aqui reaparece como essa referência no passado dos Bloom, porque morou no mesmo hotel em que eles teriam morado. Eu gosto também desse momentinho do cachorro, porque a Molly tem
normalmente com razão, mas ela tem essa obsessão de que todos os seres do sexo masculino são absolutamente fissurados por ela. Até o cachorro, os amigos do pai, os conhecidos, até o cachorro quer entrar embaixo da saia dela, especialmente naqueles dias, né? Eu acho muito, é uma noção muito clara que ela tem, porque ao longo do livro a gente percebe isso. Os homens são todos tarados pela Molly. A gente fica muito claro isso em vários momentos do livro. Ainda assim, eu gosto disso nele. Educado com as velhinhas, assim, e os garçons. E os mendigos também, não é à toa que ele se orgulha, mas não sempre. Se algum dia ele tiver alguma coisa séria de verdade com ele, é muito melhor para eles ir para um hospital com tudo limpinho. Mas acho que eu ia ter que martelar isso na cabeça dele um mês. Sim. E aí a gente está com uma enfermeira assim que eu piscasse os olhos, embaixo da asa, deixar ele por lá até eles expulsarem. Uma freira, quem sabe, que nem a foto safada que ele tem. Ela é tão freira quanto eu. Sim, porque eles são tão fracos e choraminguentos quando estão doentes. Eles precisam de uma mulher para ficar bons. Se o nariz deles sangra, você era capaz de pensar que era, uma tragédia. Mas, se fosse o caso de eu estar doente, aí é que a gente ia ver quanta atenção. Só que, claro, as mulheres escondem para não dar esse trabalhão que eles dão. Sim. Ele gozou em algum lugar. Tenho certeza pelo apetite dele. Enfim, amor é que não é, senão ele estaria virado do avesso pensando nela. Então, de duas uma. Pequena notinha do tradutor aqui, virado do avesso, a Molly comete pequenos errinhos de inglês o tempo todo, pequenas inadequações, e você tem que encontrar pequenas marcas discretas para deixar claro que ela é uma pessoa de um nível educacional, cultural diferente, ou daquele que o Bloom pretende ter. Vai aparecer em outros momentos em que ela vai frequentemente usar a construção deve de saber, deve de, e isso é uma coisa que eu estou puxando lá do 4º episódio, onde ela comete o primeiro desses errinhos, e isso já virou uma espécie de marca, uma espécie de refrão. A Molly tem muita musicalidade, tem muito refrão. O primeiro deles, e o mais nítido aqui, é o uso da palavra sim, que no final do texto vai recorrer inúmeras vezes, mas que vai desde o começo sendo pontuada e marcando esse ritmo da fala da Molly. Não vou nem comentar o quanto ela tem essa percepção psicológica da fragilidade dos homens e o quanto os homens precisam que a mulher cuide deles, etc. Mas o quanto a gente vê ao longo do livro que ela não necessariamente ocuparia esse papel também, né? Ela não é... Ela tem imagens muito estranhas de si própria, muito curiosas de si própria. É divertido ver o quanto a gente pode... De novo, ela tem a última palavra. A gente teve outras construções ao longo do livro, mas agora a gente está vendo o que a Molly acha de si própria, e é essa autoridade que a gente vai ter. Sim, porque é impossível ele ficar tanto tempo sem. Então ele tem que fazer em algum lugar. Na última vez que ele gozou na minha bunda foi quando foi na noite em que o Boylan deu um apertão bem forte na minha mão. Andando pelo talk, na minha mão, lá roubou outro. Eu só apertei as costas da dele assim, com um dedão, para devolver o aperto cantando. A jovem lua de maio está brilhando, meu amor. Porque ele anda meio cismado sobre eu e ele. Ele não é tão bobo assim. Ele disse... Obrigado, Beth. Desculpa, perdi o ponto de novo. Várias coisas aqui, algumas que eu esqueci, inclusive. Uma coisa muito legal dessa história toda é o quanto os Bloom se conhecem e o quanto a Molly sabe do Poldy, como ela chama o marido, apesar de ele, às vezes, não imaginar que ela saiba. Por exemplo, ele tem 2 cartões pornográficos que ele comprou por reembolso postal. Ele compra muita coisa por reembolso postal. Inclusive... um estranho remédio para alívio de flatulência, que é obviamente um consolo, e que ele comprou com pseudônimo, que é para inserir à noite, e vem com as instruções de inserir o lado oblongo, e ele tem isso guardadinho, porque sim. E ela sabe. Ela sabe que ele tem esses 2 cartões, daí ela mencionar aquela freira, tem um cartão de uma freira sendo violada por um padre e um cartão de um toureiro recebendo, como ele chama no livro, coito bucal, alguma coisa assim, de uma outra pessoa. E ela sabe de tudo isso. Ela sabe, inclusive, coisas do tipo, ele deve ter gozado em algum lugar hoje. O que é verdade, ele se masturbou na beira da praia.
Ela sabe porque ela farejou, porque ela conhece, porque ela entende aquele indivíduo. É muito bacana ver o quanto eles se atritam às vezes, e a própria Molly às vezes está de saco cheio do Pold, mas eles têm um grau de intercompreensão que é quase assustador em vários momentos, né? Um pequeno comentário ainda no campo da privacidade dos Bloom, ela diz na última vez que ele chegou na minha bunda, ou que ele gozou na minha bunda, não lembro como é que eu traduzi no texto. A vida sexual dos dois, a vida sexual ortodoxa dos dois, por assim dizer, se interrompeu depois da morte desse filho, 11 anos atrás. A gente não sabe exatamente que tipo de vida sexual eles têm. Envolve gozar na minha bunda. O uso da preposição em inglês é ambíguo. A gente não sabe o que isso quer dizer. Se quer dizer... Enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Mas a gente sabe que é isso que acontece. E ela está pensando, qual foi a última vez que nós fizemos aquilo que é tudo que a gente faz hoje? O que coloca uma semente no monólogo a partir de agora, que é dessa nostalgia da perda da intimidade dos dois, da vida dos dois, e que vai dar o tom de muita coisa que vai acontecer lá no fim do monólogo, quando ela vai tomar estranhas decisões que são de aceitação, que são de se voltar de novo para esse homem que ela parecia estar abandonando. Tem muita coisa muito tensa acontecendo na voz dessa mulher, que ela nem percebe muito claramente. Ela diz tudo de uma maneira muito declaradamente. Eu sou assim, eu quero aquilo, ele é isso, mas você vai percebendo as frestas o tempo todo. Você vai percebendo que as coisas não estão tão claras assim para ela. E essa, afinal de contas, é a grande riqueza do texto. Porque ela anda meio cismado sobre eu e ele. Ele não é tão bobo assim. Ele disse, eu vou jantar fora e vou no gueto, mas eu não vou dar essa satisfação para ele de jeito nenhum. Deus sabe que assim, pelo menos, eu saio da rotina para não ter que ficar usando o tempo todo o mesmo chapéu velho para sempre. A não ser que eu pagasse um rapazinho bonito para fazer, já que não dá para eu fazer sozinha. Um rapazinho ia gostar de mim. Eu ia confundir o coitado um pouco. Sozinha com ele, se a gente ficasse, eu ia deixar ele ver as minhas ligas, as novas, e fazer ele ficar vermelho de tanto olhar para ele, seduzir ele. Eu sei o que os garotos sentem com aquela penugem no rosto, com aquela maldita mania de sacar aquele negócio para fora o tempo todo. Pergunta e resposta. Você faria isso e aquilo e mais aquilo com o entregador de carvão? Sim. Com o bispo? Sim. E assim. Porque eu contei para ele sobre um deão ou bispo que estava sentado no meu lado no Jardim dos Templos dos Judeus, quando eu estava tricotando aquele treco de lã. Ele não conhecia Dublin, que lugar era aquele, e assim por diante, sobre os monumentos, e ele me cansou com essas histórias de estátuas. Mas uma coisa importante aqui, a gente até tinha combinado de a Beth voltar um pedacinho agora para vocês ouvirem isso de novo, quando eu der um pequeno spoiler para vocês, que vai ficar claro mais para frente no texto. Ela diz que sim, faria isso até com um bispo, como aquele que estava do meu lado, no cemitério dos judeus. O que é um bispo no cemitério dos judeus? Ela está confundindo as figuras religiosas, mas ela passa rapidamente por quando eu estava tricotando aquele negócio. E o negócio que ela estava tricotando era a mortalha do filho. Era o casaco que ela estava fazendo para o filho e que ela decidiu enterrar o filho usando. E depois ela vai se arrepender, ela pensa, devia ter dado para uma criança pobre e tal. Mas é um desses momentos em que você pensa, apesar desse tom super acertado aqui da leitura, ela está super assertiva, passando por cima, eu pegava até o bispo, eu pegava o padre, não tem problema, mas ela passa rapidamente, o psicanalista dela ia dizer, volta esse momento aqui, você acabou de falar da mortalha do teu filho, é isso que a gente está fazendo com a coitada da Beth agora, dizendo, volta esse momento, e ouçam de novo isso agora, pensando nesse peso dessa situação. Pergunta e resposta. Você faria isso e aquilo e mais aquilo com o entregador de carvão? Sim. Com o bispo? Sim. E assim. Porque eu contei para ele sobre um deão, o bispo que estava sentado comigo do meu lado no Jardim dos Templos dos Judeus, quando eu estava tricotando aquele treco de lã. Ele não conhecia Dublin, que lugar era aquele, e assim por diante, sobre os monumentos. Ele me cansou com essas histórias de estátuas, botando ideia na cabeça dele, deixando ele pior do que já é. Quem está na sua cabeça? Diz, vai, em quem você está pensando? Quem é? Diz o nome dele. Quem? Fala quem? O imperador da Alemanha será? Sim, imagine que eu sou ele. Pense nele.
Dá pra sentir ele tentando me fazer de puta, o que ele nunca vai fazer. Ele devia desistir disso agora, a essa altura da vida dele. Simplesmente estraga tudo pra qualquer mulher. E sem nenhuma satisfação, finge que está gostando até de gozar. Aí resolveu mesmo sozinha fazer o quê? E você fica com a boca pálida. Enfim, está feita agora de uma vez por todas. E com todo o falatório do mundo que esse povo faz, é só a primeira vez. Depois é aquela mesma coisa de fazer e não pensar mais nisso. Porque a gente não pode beijar um homem sem ter que casar com ele antes. Às vezes dá uma vontade tão grande, tão bom, quando você fica daquele jeito. No corpo todo você não consegue evitar. Eu queria que algum sujeito qualquer me pegasse quando ele está junto e me beijasse sem ele me largar. Não tem nada igual. Um beijo comprido e quente até a alma. Quase te paralisa. E depois eu odeio a tal da confissão. Quando eu ia no padre Currigan, ele encostou em mim, padre. Daí se encostou. Onde, minha filha? Eu sempre penso no meu pai de verdade e disse na margem do canal, que nem uma boba. Mas em que parte da sua pessoa? Na perna? Por trás? Bem pra cima, por acaso? Sim. É bem alto, por acaso? Onde você senta? Sim. Deus! Será que não dava pra lhe dizer bunda de uma vez e acabar logo com isso? O que é que isso tudo tem a ver? E por acaso você, seja lá como ele dizia, não lembro não, padre. E para que ele queria saber se eu já tinha confessado para Deus? Eu queria que um deles me abraçasse todo paramentado com aquele cheiro de incenso que nem um papa. Além disso, não tem perigo com um padre se você é casada. Ele se cuida mais do que bem. Eu acho extremamente divertido que a Molly tem essa mistura de superstição com pseudo-crença, sei lá, de que padre não engravida você, né? Não tem problema com um padre porque ele se cuida. Eu não sei exatamente o que ela quer dizer com isso. Mas é muito legal também, e ainda muito doido a gente ver isso agora, né? Do século XXI para trás. Ver o quanto ela percebe que o padre na confissão tá meio que numa tara voyeurística. Mas onde que ele pegou em você? Mas foi em cima? Foi onde você senta? Tal. Por que ele quer saber isso? Eu já confessei para Deus. É uma pergunta válida, né? Uma pergunta para um fiel cristão católico válida. Por que o padre precisa saber esses detalhes todos? O cara tá, tipo, curtindo essa história. Ela percebe isso muito claramente justamente no momento em que ela tá vindo, lembrem, de afirmar inclusive a sua senhoria sobre o seu próprio orgasmo, né? Porque é assim, o cara vem, faz o que tem que fazer e depois eu que resolvo sozinha, é assim mesmo que funciona, porque o resto é tudo mito e etc. É um daqueles momentos em que a gente tem que fazer essa força de lembrar que isso está encenado em 1904. Machado de Assis estava vivo em 1904. 1904 é o Pleistoceno, do ponto de vista de certas pessoas muito jovens que estão aqui. Isso era muito chocante. Para um público masculino, feminino, bem letrado, pouco letrado, continua sendo. Eu imagino que hoje, eu dando aula sobre isso, eu percebo gente incomodada. A gente vendo a peça, percebe gente tipo, opa, peraí, isso é novo, isso é estranho. A gente está discutindo essas coisas até hoje. E esta mulher estava dizendo isso abertíssima, claramente e muito lucidamente todo esse tempo atrás, né? Vamos para frente, Lu. Eu fico imaginando se ele ficou satisfeito comigo. Uma coisa que eu não gostei foi ele me dar um tapa no traseiro tão familiar no corredor quando estava saindo. Por mais que eu tenha rido, eu não sou cavalo nem burro. Ou por acaso sou? Eu fico imaginando. Será que ele está acordado, pensando em mim, ou sonhando? Será que eu estou no sonho? Quem foi que deu aquela flor que ele disse que comprou? Ele estava com cheiro de alguma bebida. Não era cerveja nem uísque. Ou quem sabe aquela cola docinha que eles usam para grudar cartaz com algum licor. Eu queria provar aquelas bebidas verdes e amarelas de gente rica que aqueles sujeitos de porta de teatro bebem de cartola,
que uma vez eu provei com um dedo molhado no copo daquele americano com casaco de esquilo, falando de selos com o papai. Sim. Ele estava dando tudo o que podia para não cair no sono depois da última vez. Depois que a gente tomou o vinho do Porto com a carne enlatada. Estava com um belo gostinho salgado. Essa técnica que o Joyce usa para o monólogo da Molly, e ele usa em vários outros momentos do livro, ficou conhecida como monólogo interior ou fluxo de consciência. E ela parte do princípio de que o que está sendo apresentado é o que passa pela cabeça daquela pessoa, sem filtro e sem mediação. E uma parte desse sem mediação é que quando a gente pensa, ele me disse isso, ela me disse aquilo, a gente não precisa especificar qual ele e qual ela, porque a gente sabe. E o pronome ele, dentro do monólogo da Molly, quer dizer 395 pessoas diferentes. Ela fica transitando e frequentemente nem ela mesma sabe, porque ela tipo gira em cima do pronome e está falando de um homem e passa a falar de outro homem. Aqui agora ela passou pelo Bloom, pelo Boylan, esse amante com quem ela esteve de tarde, que é a pessoa com quem ela comeu a carne enlatada, por um amigo do pai dela, em quem ela provou essa bebida. E é uma cena super lolita, né? Meti o dedo no copo do amigo mais velho do meu pai, elegante, que estava com um casaco de pele de esquilo, e chupei o dedinho na frente dele. E ela saiu da casa do pai com 16 anos de idade. Então, ela é uma jovenzinha quando ela está passando por isso. E essas memórias começam a rodar num caleidoscópio na cabeça dela. As figuras masculinas no monólogo da Molly são quase que intercambiáveis. E isso vai ficar muito presente até o final. Daqui a pouco ela vai começar a apontar para a infância dela. Ela foi criada em Gibraltar. O pai dela era militar da guarnição irlandesa, que até hoje é responsável por Gibraltar, se não me falha a memória. E ela vai continuar essas misturas de Boylan, dos homens do passado, dos homens do presente, todos eles taradíssimos por ela, eu acho que com alguma razão, ela diz, e ela vai misturando esses caras todos em um só. Sim, porque eu estava me sentindo ótima e cansada e ferrei no sono assim que me estiquei na cama, até aquele trovão me acordar que nem se fosse o fim do mundo. Deus, tenha misericórdia de nós! Eu achei que o céu ia cair em cima da gente de castigo quando me benzi e disse uma Ave Maria, que nem aqueles relâmpagos horrorosos em Gibraltar. Aí eles vêm te dizer que Deus não existe. O que é que você podia fazer se a coisa estivesse estourando e jorrando por aí? Nada. A não ser fazer um ato de contrição. A vela que eu acendi aquela noite na capela da Rua dos Frades Brancos pelo mês de maio, tá vendo? Deu sorte. Se bem queria tirar sarro se ouvisse, porque ele nunca vai na igreja, seja missa ou reunião. Ele diz que a alma da gente, que a gente não tem alma por dentro, só massa cinzenta, porque ele não sabe o que é ter alma. Sim. Quando eu acendi a luz, porque ele há de ter gozado umas 3 ou 4 vezes com aquela coisona vermelha monstruosa dele. Eu achei que a veia, eu sei lá que meleca de nome aquilo tem, ia estourar. Apesar de que o nariz dele não é tão grande assim. Depois que eu tirei aquilo tudo com a persiana baixada, depois de eu ficar horas me vestindo e perfumando e penteando, aquilo parecia um ferro ou algum pé de cabra grosso de pé o tempo todo. Ele deve ter comido ostra, eu acho, umas dúzias. Estava com uma voz ótima para cantar. Não, eu nunca na minha vida senti que alguém pudesse ter um daquele tamanho para fazer você se sentir toda preenchida. Ele deve ter comido uma ovelha inteira. Depois, que ideia é essa de fazer a gente com um buracão assim no meio, que nem um garanhão enfiando aqui nem você? Porque é só isso que eles querem de você. Com aquela cara decidida e depravada. Eu tive que meio que fechar o olho, mas até que ele não tem tanta porra assim lá dentro. Quando eu fiz ele tirar e fazer em cima de mim, apesar daquele tamanhão, tanto melhor, caso um pouquinho não tenha saído direito com a água, na última vez que eu fiz ele tirar e fazer em cima de mim.
Bom, mal preciso comentar, né? Tipo, a liberalidade, a coisa dela. Eu não conheço grandes personagens. Qual outro grande romance do cânone da literatura vocês conhecem que a personagem compara o pênis dos dois amantes quanto a tamanho, quantidade de veias e quantidade de esperma? De fato, algo novo. O troféu James Joyce de comparação peniana. Vale uma pequena nota de tradução aqui. Aí eu tenho que me defender como tradutor, porque a expressão que ela usa é to have more spunk. E essa expressão é usável até hoje em inglês com um sentido menos específico, que é fulano tem spunk, quer dizer que ele tem vigor, que ele é animado, que ele é forte. Só que a palavra spunk pode querer dizer esperma, porra, como está dito ali. E a transição no monólogo é meio direta, né? Porque ela fala, putz, ele tem aquele negócio enorme que estava duro, ele deve ter comido um monte de ostra, mas até que ele não tem tanto spunk quanto o Pold, a comparação que ela tem. E ela logo em seguida vai dizer, que bom, porque caso alguma gotinha não tivesse saído, porque sabe Deus que método contraceptivo que ela está usando, né? Quando ela se lavou e acha que resolveu, porque ele não é padre, ou sei lá, alguma coisa do gênero. Fica muito claro que é disso que ela está falando. Mas as traduções do Ulisses, em geral, escapam dessa palavra mais pesada. E dizem assim, ele nem tem tanta força, ele nem é tão vigoroso, e daí fica menos claro o que está acontecendo depois. A opção ali foi por pesar mesmo, e eu publiquei essa tradução em 2012, eu só fiquei 100% convencido do acerto da decisão quando eu ouvi a Beth lendo. Falei, agora funcionou. É assim mesmo, é exatamente... ela teve esse dom para mim, de ver as coisas acontecerem e ver onde deu certo, e ver onde não deu certo também, mas eu não vou chamar atenção para esse momento. Obrigado, Beth. Bela invenção que eles fizeram para a mulher. Isso dele ficar com todo o prazer. Mas se alguém fizesse eles provarem um tantinho do remédio, eles iam saber o que eu passei com a Millie. Ninguém ia acreditar. Apontando os dentinhos também. E o marido da mina? Sacudindo aquelas suíçonas, metendo uma criança nela, os gêmeos, que nem um relógio, sempre com cheiro de criança coitada. Eu podia fazer ele dançar pela minha música facinho quando eu quisesse. É claro que ele nunca ia achar outra mulher que nem eu pra aguentar ele do jeito que eu aguento. Quer ver o meu jeito? Olha como eu deito. Ele sabe disso também, no fundo do coração. Veja só, essa senhora que envenenou o marido. Por o que mesmo? Imagino que apaixonada por algum outro sujeito, sim, descobriram isso dela. E que bandida ela foi sem tirar nem pôr de ir me fazer uma coisa dessas. É claro que tem homem que consegue ser chato de matar. Que te deixam louca. E sempre com a pior palavra do mundo pra dizer. E pra que eles pedem a gente em casamento se a gente é tão ruim assim afinal? Sim, porque eles não conseguem se virar sem nós. Arsênico branco foi o que ela pôs no chá dele. Tirou de papel pega-mosca. Eu fico imaginando por que chamam isso desse nome. Se eu perguntasse pra ele, ele ia dizer que vem do grego, aí você fica sabendo tanto quanto sabia antes de perguntar. Ela devia de estar loucamente apaixonada pelo outro camarada pra correr o risco de ir pra forca. Ah, ela não dava a mínima se era essa a natureza dela. Além disso, o que ela podia fazer? Eles não são tão monstros assim de enforcar uma mulher. Eu acho lindo ver a quantidade
de estereótipos do lugar da mulher na sociedade que passam por esse pequeno trecho aqui. O quanto ela, às vezes, assume alguns, ela confronta outros de frente, ela luta com outros, ela não entende alguns, ela está o tempo todo brigando com essa posição. E ela termina com essa superafirmação, mas não, eles não iam... Eles quem, né? Os homens. Eles não iam ser tão loucos assim, tão bárbaros de enforcar uma mulher. Sim, eles enforcariam uma mulher. Especialmente se a mulher, né, já está dando dica de como é que você faz para matar um marido, né? Porque é legal que ela passa por um... Por que ela fez essa maluca? Mas tudo bem, vai ver, a gente não é tão ruim assim, mas o que... foi arsênico. Digas de passagem, esse é um método que o próprio Bloom, durante o dia todo, ele pensa uma coisa e daí, tipo, 10, 20, 100 páginas depois, ele lembra a resposta para aquilo. E você, leitor, tem que ficar atento para saber por que ele está lembrando aquilo. Aqui a gente tem uma versão compactada, né? O que ela pôs no chá dele? Foi arsênico branco. Ela volta e já dá a receita. Tira do papel, pega a mosca, caso você queira saber como é que se faz. Eles são tudo tão diferentes. O Boylan falando do formato do meu pé. Ele percebeu na hora, até antes de ser apresentado, quando eu estava na DBC com Paul, rindo e tentando escutar. Eu estava balançandinho o pé. Nós dois pedimos 2 chás, só com pão e manteiga. Eu vi ele olhando com aquelas 2 irmãs solteironas dele quando eu levantei para perguntar para a menina onde é que ficava, o que me importava com aquilo. Ele já quase saindo sozinho e aquela calçolinha preta fechada que ele me fez comprar leva meia hora para tirar me molhando tudo, sempre com alguma invenção nesse nova semana sim, semana não. Foi um tão comprido que eu fiz que eu esqueci minhas luvas de camurça no assento atrás de mim, que eu nunca consegui de volta. Alguma mulher ladrona. Eu vi ele de olho nos meus pés saindo pela porta de mola. Ele estava olhando quando eu olhei para trás e fui lá tomar chá 2 dias depois na esperança, mas ele não estava. Eu não gosto tanto assim do meu pé. Pelo menos fiz ele gozar um dia com meu pé, na noite depois do concerto gorado do Goodwin. Estava tão frio e com tanto vento. Enfim, a gente tinha aquele ruim em casa para dar um esquentão e o fogo não estava apagado quando ele pediu para tirar a minha meia no tapete da lareira. Enfim, outra vez foi minha bota cheia de lama. Ele queria que eu andasse no esterco de tudo quanto era cavalo que eu achasse. É claro que ele não é normal, que nem todo mundo que eu. Implorando para eu dar um pedacinhozinho cortado da minha calçola. A outra música que vocês ouviram é Love's Old Sweet Song, que é uma cantiga de salão, uma canção daquele tipo de repertório de música de salão, música doméstica do século XIX, que era outra peça que a Molly iria cantar com o Boylan. O Boylan está organizando uma turnê pelas cidades irlandesas, ela é uma cantora, ela foi uma cantora de alguma reputação, ela hoje é uma amadora e ela vai participar dessa turnê. Ela vai cantar essas 2 canções. Vejam que uma é a área de sedução do Don Giovanni e a outra é Love's Old Sweet Song, a velha e doce canção do amor. Então, todas as dicas estão acontecendo ali de qual é essa relação dos dois. Bom, não vou nem comentar o quanto são bacanas essas ideias. Ele não é normal que nem os outros, né? Ela sabe que o Paul é esquisitíssimo, que ele é mais doido que todo mundo, ele tem os fetiches que ele tem, ele faz ela usar certas roupas que ela não gosta de usar, ele adora comprar ligas novas para ela, ele sabe que ela vai usar liga com a amante, e ela quer mostrar a liga para o menino novo que ela nem conheceu ainda, e é ele que compra. Altas piras quanto a essas histórias todas, dos dois. Mas tem uma coisa que vale a pena comentar aqui, que é uma mini novelinha que não está clara, não está dita para o leitor do século XXI. Por que eles estão na DBC, que era Dublin Bakery Company, que é um lugar um pouquinho mais chique do que o normal, e ela diz, nós só pedimos um chá e um pão com manteiga, tarará. Por que eles estão ali? Só para ela usar o banheiro. Por isso que ela disse que estava quase saindo, eu tive que ir correndo no banheiro, porque não existia banheiro público para as mulheres. E é uma coisa que o próprio Bloom, durante o livro, menciona. Ele pensa, que coisa absurda, como é que a cidade não tem banheiros públicos para as mulheres? Elas têm que entrar correndo numa confeitaria cada vez que elas precisam. E agora, 600 páginas depois, é que a gente entende, foi por isso que ficou na cabeça dele. Teve um dia que eles, sem grana, tiveram que entrar num lugar upscale, pagar o mínimo que eles podiam, pedir 2 chazinhos e 2 pães com manteiga. 2 pães? Jesus do céu!
A pessoa tem um título de doutor pela USP. Escrevendo livro sobre língua portuguesa. Vocês podem comprar um livro depois. Guimarães Rosa, Pães ou Pães, é questão de opiniões. Então, ele tinha razão. Eu acho bonitinho, né? Porque fica essa coisa dolorosinha, assim, tá lá... Mais uma... A gente fala hoje em microviolências, né? Uma microviolência contra as mulheres o tempo todo, né? Ela tinha que passar por isso e ele teve que entrar com ela e ele ficou com isso na cabeça. Isso ficou rodando pela vida dele, sabe Deus por quanto tempo. E é legal o quanto ela sabe que está manipulando o amante prospectivo só ao ficar balançando o pé sentadinha na mesa, porque ela percebe que o cara tá olhando o formato do pé, do formato do pé dela. Lembrem das roupas 1924, né? A pata da gazela. Assim, ele tá vendo, já que falei do Machado, vamos falar do Alencar. Ele tá vendo o formatinho do pé dela e tá curtindo e ela sabe. Esse joguinho já tá claro desde o começo, né? Implorando para eu dar um pedacinhozinho cortado da minha calçola. Isso foi naquela noite... Descendo pela praça, que ele me beijou no olho da luva e eu tive que tirar, me fazendo umas perguntas. Será que seria permitido perguntar a forma do meu quarto? Aí eu deixei ele ficar com ela como se tivesse esquecido para pensar em mim quando eu vi ele meter bem quietinho no bolso. É claro que ele é louco por essa coisa de calçola. Está na cara com aquela cara de safado de sempre. O que é que ele estava fazendo ali? Que não tinha nada de estar ali. Mas a gente não pode perguntar patavinas. Mas eles querem saber onde você estava, onde você vai. Eu podia sentir ele vindo junto, se esgueirando atrás de mim, de olho no meu pescoço. Ele andava afastado lá de casa, estava sentindo que a coisa estava ficando quente demais para ele. Aí eu fiz meia volta e parei. Ele me azucrinou para eu dizer sim. Até que eu tirei a luva devagarinho, olhando para ele. Ele disse que as minhas mangas de renda eram frias demais para chuva. Qualquer coisa de desculpa para pôr a mão perto de mim. Calçola, calçola, calçola o tempo todinho. Até eu prometer dar a da minha boneca para ele carregar no bolso do colete. Aí solicitou que eu soerguesse a anágua laranja que eu estava usando, com pregas cor de sol, que não tinha ninguém. Ele disse, e que ia se ajoelhar no molhado se eu não erguesse tão cabeça dura. E ia mesmo. Ia acabar com a capa de chuva novinha. Aí eu levantei, só um pouquinho. Encostei na calça dele pelo lado de fora, que nem eu fazia com Gardner. Depois, com a mão do anel, para evitar que ele fizesse coisa pior, onde era lugar público demais, eu estava morrendo de curiosidade de saber se ele era circuncidado. Ele estava tremendo inteiro, que nem geleia. Eles querem fazer tudo rápido demais. Acaba com a graça toda da coisa. Eu tinha marcado essa interrupção só para dizer a coisa mais óbvia de todas. Não, ele não era circuncidado. O Bloom é judeu, entre muitas aspas. Talmúdica e normativamente ele não é judeu, porque a mãe dele era cristã, mas o pai dele era judeu, o que é suficiente para que ele seja considerado judeu pelos antissemitas, e isso fica muito claro durante o livro todo. Isso é um gesto bem importante do Joyce. Bom, viria a se revelar ainda mais importante no que a gente viu do século XX depois de 1922, obviamente, mas ele escolher esse estrangeiro, esse indivíduo que é diferente, esse indivíduo que é, num sentido muito específico, à margem, né? Uma coisa muito curiosa do Ulisses é o quanto esse livro, nesses já 100 e tantos anos, agora 101 anos, sistematicamente atrai as pessoas que não têm o centro do palco. As mulheres, as minorias, o novo mundo. O Ulisses foi sistematicamente traduzido antes na América Latina do que na Europa, por exemplo, tanto antes no Brasil do que em Portugal, antes na Argentina do que na Espanha. É um livro que sempre falou com quem está fora do holofote. É um livro que sempre abriu o espaço. E poucas coisas sintetizam melhor e simbolizam melhor esse aspecto do que, de novo, essa chave final dada para essa voz excluída. Ele colocar essa mulher no centro do palco e deixá-la terminar o romance. A gente tem aqui uma representação de algo que se revelou ao longo dessas décadas, um dado muito importante da recepção desse livro. Espero que ele venha a segunda, que nem ele disse. Na mesma hora, às 4. Eu odeio gente que aparece qualquer hora. Você vai atender a porta, pensa que é o verdureiro, e aí é alguém, você tudo desarrumada. Que nem o mensageiro hoje. Eu achei que ele estava me dispensando primeiro por me mandar o vinho do Porto com os pêssegos primeiro, quando eu reconheci aquele tá, tará, tá,
dele na porta. Ele devia de estar um pouquinho atrasado, porque era 3h15. Eu nunca sei a hora. Nem aquele relógio que ele me deu parece que nunca está certo. Ele podia me comprar um presente bonito depois do que eu dei. Eu quero pelo menos mais 2 camisas boas para começo de conversa e... Mas eu não sei que tipo de calçola ele gosta. Ele gosta sem calçola, acho. Ele não disse isso. Sim. E metade das meninas em Gibraltar nunca usavam mesmo. Peladinhas, que nem Deus fez. Sim. E um daqueles corpetes bem justinhos. Eu queria anunciado bem baratinho, com tira de elástico no quadril. Como é que eles diziam? Proporcionam maravilhoso contorno para sua figura 11x6, prevenindo aquela desagradável aparência mais larga no baixo lombo para reduzir a carne. A minha barriga está meio grandinha. Eu vou ter que parar com a cerveja na hora da janta. Ou será que estou começando a gostar demais de cerveja? Eu fico imaginando se aquele antigordura serve para alguma coisa. Podia exagerar. Não, magrela não está muito na moda. Agora, de liga, eu estou bem. Eu tenho aquele par violeta que eu usei hoje. Ele só me comprou isso com o cheque que recebeu dia 1º. É claro que dá para você passar a vida sem estilo, tudo para comida e aluguel. Quando eu ganhar, vou sair abanando por aí em grande estilo. E com tudo quanto é coisa ficando mais cara, pelos 4 anos a mais que eu tenho de vida até os 35... Não, eu tô com... Quantos anos eu tenho mesmo? Resposta simples e direta, ela tem 33. Ela vai fazer 34 em setembro. O Bloom tem 38. Mas ela realmente parece não saber ou fingir que não sabe a sua ideia. É uma coisa que o Joyce fez questão de colocar, isso foi comentado depois. O mundo dela não é muito regrado por números, ciclos e regularidades. Ela não sabe as horas, ela acha que o relógio não funciona. Os ciclos dela são de outra natureza, são mais corpóreos, são mais físicos. Mas eu acho absolutamente fascinante. Se vocês ficarem olhando, relendo esse trecho depois, a forma como ela pula de assunto para assunto, nós filisteus, né, se a gente fosse escrever um fluxo de consciência, a gente ia trair a verdade da nossa cabeça. Trair no sentido de a gente ia passar a perna nela, porque a gente ia escrever coisas consequentes. O camarada ter percebido isso, como é que a gente funciona pulando de uma coisa para outra e voltando eternamente, faz sentido, mas faz um sentido que é muito difícil de compor como artificialidade. Atingir a espontaneidade dá um trabalho desgraçado, né? Tanto para uma atriz quanto para a pessoa que escreveu esse texto. Atingir essa naturalidade. Ela pula da publicidade para a sua preocupação com o corpo, para os padrões de beleza da época, para os homens que a desejaram, para aquela coisa dolorosíssima. Você imagina o que é você estar casado com alguém e dizer, mas esse cara nunca soube me abraçar igual o meu primeiro amor. Imagina se o Bloom soubesse disso, ouvir isso da mulher com quem você está. Ela passa por umas coisas violentíssimas e umas coisas muito leves, e isso vai se alternando de uma maneira que ela mesma não sabe, às vezes, eu acho, não saberia avaliar. Como nós não saberíamos avaliar se a gente tivesse acesso a esse nosso fluxo transcrito de pensamento. Uma última coisa para comentar aqui, ela tem uma obsessão pelo corpo, ela acha que vocês vão ver que os seios ficaram maiores porque o Boylan ficou chupando de tarde ou alguma coisa do gênero. Ela está preocupada com o peso, mas ela diz minha barriga está crescendo. Tem alguns comentaristas que acham que a Molly pode estar com algum problema ginecológico. Ela reclama de irregularidades na menstruação, a barriga dela estaria inchada. Tem gente que acha que tem pistas demais no livro e que talvez essa mulher esteja com um problema que a medicina da época, ou a não medicina da época, ainda não teria diagnosticado. E que talvez isso já seja um problema para o horizonte futuro dela. Eu gosto de dizer para os alunos que o dia 17 de junho de 1904 é o maior dia não contado da história da literatura, porque a gente viu o dia 16 em tanto detalhe que a gente vai morrer sem saber o que aconteceu no dia 17 com essas pessoas, como essas pessoas prosseguiram a sua vida, como é que está a saúde da Molly 5, 10 anos depois, a gente não tem como saber. Sim, acho que eles não ficaram mais firmes com ele chupando daquele jeito tanto tempo. Ele me deixou com sede. Tetinhas, ele diz, eu tive que rir. Esse aqui, pelo menos, durinho, o mamilo fica por qualquer coisinha. Eu vou fazer ele continuar com isso.
e tomar aquele ovo batido com vinho de marsala, fazer eles ficarem gordos assim para ele. O que são aquelas veias todas, aquelas coisas? Engraçado o jeito que é feito. 2 iguais no caso de gêmeos. Dizem que representam a beleza colocados lá em cima, que nem aquelas estátuas no museu, uma fingindo que esconde com a mão. Será que são tão bonitos? Claro. Comparado com a aparência de um homem, com as 2 sacolas cheias e o resto das coisas penduradas ou te espetando que nem um cabide. Não é de estranhar que eles se escondam com uma folha de repolho a mulher que é beleza, claro. Isso todo mundo sabe quando ele disse que eu podia posar para uma pintura nua para algum ricaço. Eu tive um peitão bem cheio de leite com a Milly, dava para 2, tudo inchada, desmamando ela até ele conseguir aquela receita de beladona. Eu tinha que pedir para ele chupar de tão duro que estava. Ele dizia que era mais doce, mais grosso que o de vaca, aí queria me ordenhar dentro do chá. Bom, ele passa de todos os limites, na minha modesta opinião, que alguém tinha que enquadrar ele. Se eu me lembrasse só metade das coisas, escrevesse um livro com elas. As Artes de Mestre Poldi, sim. E é tão mais macia a pele, muito. Quase 1 hora ele ficou nisso. Eu tenho certeza no meu colo, que nem se fosse um bebezão no meu colo. Eles querem tudo na boquinha. O prazer que esses homens conseguem com uma mulher... Dá para sentir a boca dele. Ai, Jesus, eu preciso me esticar. Eu queria que ele estivesse aqui ou alguém para eu me soltar junto e gozar daquele jeito de novo. Estou me sentindo inteira pegando fogo por dentro. Se eu conseguisse sonhar com quando ele me fez gozar a 2ª vez, me cutucando por trás com o dedo, eu queria gritar tudo quanto é coisa. Merda, caralho! Ou qualquer coisa mesmo para não ficar feio, as rugas de tensão. Vai saber como ele encarar uma coisa dessas. Eles não são tudo que nem ele. Graças a Deus, eu percebi o contraste. Ele faz e não fica falando. Eu botei aquela expressão no meu olho, o cabelo bagunçado de tanto rolar, a língua entre os dentes. Oferecida para ele, animal selvagem, 5ª, 6ª, 1, sábado 2, domingo 3. Senhor, eu não aguento esperar até segunda. Free from... Trem em algum lugar apitando. Virginia Woolf, a grande escritora, era dona de uma editora, e uma editora artesanal que ela tinha na casa dela com o marido. E ela foi uma das várias pessoas que recusaram a publicação do Ulisses. E os argumentos dela sempre foram na direção de que o livro era basicamente, a gente deve dizer, muito tosco. Ela dizia que era uma coisa... Eu realmente não consigo imaginar a Virginia Woolf descrevendo flatulência ou comparando as 2 sacolas e a coisa espetada dos homens, etc. Eu acho que ela tinha razão. Do ponto de vista dela, eu acho que ela tinha razão. E, de novo, volto a dizer, né? A gente se diverte, a gente ri, etc. Mas... E é para isso mesmo. Mas é chocante pensar, né? O quanto uma pessoa, em 1922, ainda descobriu um continente inteiro de assuntos, temas, ideias e coisas que simplesmente não faziam parte, por estranhas regras de bom senso e bom gosto, do universo da literatura de etiqueta. Todo mundo tem gases. Metade da humanidade tem pênis, que ficam eretos ou não. E as pessoas têm problemas e comichão no buraco, como ela vai dizer em algum momento. Essas coisas fazem parte da realidade. Por que essas coisas não podiam fazer parte da realidade e ser discutidas de verdade, né? Ela continua com as esquisitices do Bloom, e é muito legal o quanto ela é fascinada pelas esquisitices do Bloom, mas ela volta a dizer que bom que os outros não são que nem ele, mas ela sabe de tudo dele, né? E ela quer escrever esse livro das artes do mestre Poldi. Eu tenho orgulho de informar que tem uma mestranda, se não me falha a memória, da Unicamp, que está escrevendo esse livro das artes do mestre Poldi a partir de recortes do Ulisses. As artes do mestre Poldi são infinitas. Ele é definitivamente um homem atípico,
que encontrou essa mulher atípica para ficar com ele, né? E é essa parte desse encanto também que a gente pode acompanhar, mesmo que o trem que está passando disfarce o barulho do peido da Molly. Diga-se de passagem, o marido dela, num determinado momento à tarde, saiu de um restaurante e começou a sentir incômodo por gases, e ele decide esperar um bonde passar atrás dele para o barulho do bonde distrair as pessoas e não perceberem que ele vai peidar no meio da rua. O capítulo termina com o Bloom peidando no meio da rua disfarçado por um bonde. E você está dentro da cabeça dele acompanhando a neura total dele. Será que alguém vai ouvir? Vamos esperar o bonde passar. E agora a mulher dele está do lado da cama dele e ela diz, não fui eu não, esse é o trem que está passando. Eu acho que não deve de existir na raça humana inteira, outro homem com os hábitos que ele tem. Olha o jeito dele dormir no pé da cama. Que bom que ele não é de chutar, podia me arrancar os dentes tudo, respirando com a mão no nariz. Ai, como eu gosto dessa minha cama, meu Deus. Ai, olha nós aqui. Pior do que nunca. 16 anos depois. Em quantas casas a gente já esteve mesmo? Pera. Carrilhão da Igreja São Jorge. 3/4 a hora. 2 horas. Mas muito bem. Uma bela hora da noite para ele estar voltando para casa e qualquer um andar trepando na grade se alguém viu ele. Mas eu acabo com essa nova moda amanhã mesmo. Primeiro eu vou dar uma olhada na camisa dele para ver e ver se aquela camisa de Vênus ainda está lá. Imagino que ele acha que eu não sei. Homens trapaceiros. Nem todos os 20 bolsos bastam para as mentiras deles. Então por que a gente devia contar? Nem que fosse verdade. Eles não acreditam em você? Não. Isso não são modos para ele. Será que ele não tem educação, nem refinamento, nem nada na natureza dele para vir me estapear a bunda daquele jeito? Por que eu não chamei ele de Hugo o Pateta, que não sabe diferenciar um poema de um repolho? É isso que a gente ganha por não deixar esse sujeito no lugarzinho deles. Eles podem escolher e pegar o que quiserem. Uma mulher casada, uma viúva séria, uma garotinha para os gostos variados deles, que nem naquelas casas ali atrás. Não. Mas a gente tem que estar sempre acorrentada. Eles não vão me acorrentar. Nem precisa se preocupar, não. E para que foi que deram esses desejos todos pra gente, eu queria saber. Vivendo com ele, sempre tão frio. Nunca me abraça. A não ser de vez em quando está dormindo do lado errado de mim sem saber. Imagino quem ele abraçou. Qualquer homem que beijasse a bunda de uma mulher não dava um tostão por ele. Depois é capaz de beijar tudo que é coisa errada. Bom, ele pode dormir e suspirar. O grande palpiteiro Dom Poldo de la Flora. Deus sabe o que ele anda fazendo que eu não sei. E eu que vou ter que ficar me virando lá na cozinha para fazer o café de Sua Majestade enquanto ele fica enroladinho aqui que nem uma múmia. Será que eu vou mesmo? Alguém aí já me viu correndo? Eu ia gostar de me ver correndo. Mostra um pouco de atenção e eles te tratam que nem merda. Quando é que você vê uma mulher rolando por aí de bêbada que nem eles fazem? Jogando a última moedinha que tem perdendo nos cavalos. Sim, porque não importa o que uma mulher faça, ela sabe quando parar. Eles nem iam estar no mundo se não fosse a gente. Eles não sabem o que é ser homem, nem ser mulher, nem ser mãe. Como é que eles iam saber? Onde é que eles iam estar todos se não tivessem todos eles uma mãe para cuidar deles, o que eu nunca tive? Eu não devia ter enterrado ele com aquele casaquinho de lã que eu tricotei, chorando daquele jeito. Mas dá para alguma criança pobre. A nossa primeira morte também foi mesmo. A gente nunca mais foi a mesma coisa. A gente tá indo pro fim do monólogo e é bonito, né? A gente tá vendo uma versão muito editada, né? Primeiro porque eu tô interrompendo, segundo porque teve cortes, terceiro porque o monólogo é bem maior do que a gente poderia fazer numa única peça.
Mas os movimentos dentro desse monólogo são uma coisa muito preciosa. E um dos grandes movimentos começa com essa ideia que apareceu aqui citada muito rapidamente, que é a do café. O Bloom, quando pegou no sono, estava confundindo coisas, ele estava pensando em Simba, o marinheiro, e no pássaro roca, e ele menciona a palavra ovo. Aparentemente ele está murmurando coisas sem sentido, e ela ouve esses pedaços de palavra, e a Molly fica com a impressão, ou ela escolhe ficar com a impressão, de que o Bloom pediu café da manhã na cama para ela no dia seguinte. E é sempre ele, na verdade, quem leva o café da manhã para ela na cama, o que é extremamente atípico para 1904, numa sociedade machista, tarará, tarará. Mais estranho do que tudo, ainda, ela vai, nesses vários movimentos de aceitação, em que ela vai meio que percebendo que o Bloom não é tão ruim assim, e que esse Hugh, que deu tapa na bunda dela, é um super tosco, e o que esse mané acha que ele quer da vida? E lembrem que antes era que bom que os outros não são todos iguais ao Bloom, agora ela já está que bom que o Bloom não é igual a esse louco, esse tosco, esse mané. Ela vai gradativamente percebendo algumas coisas favoráveis do Bloom. Tem gente que gosta de pensar que ela está ficando com muito sono agora, e que esse muito sono pode não estar fazendo ela pensar errado, mas ela está baixando a guarda racional e está vindo à tona uma coisa mais, mas espera aí, eu gosto desse cara. Ao mesmo tempo, esse cara é o frio que nunca me abraça. Quer dizer, mas ele me abraça, mas só a minha bunda, na verdade, porque a gente dorme ao contrário. Então, tipo, tá tudo errado, mas ela tá buscando de novo esse lugar. E isso vai ficar muito simbolizado, muito sintetizado no fato de agora ela encarar de frente a morte do filho, o enterro do filho e o fato de que nós nunca mais fomos a mesma coisa. Alguma coisa se quebrou para sempre ali, como não poderia deixar de ser numa situação como essa. A gente passa por um choque nesse momento do monólogo, em que ela está reavaliando de verdade as coisas. Eu fico brincando aqui que parece uma sessão de psicanálise, agora ela está no momento de um breakthrough, né? Agora, tipo, peraí, agora as coisas estão caindo no lugar aqui, agora eu estou entendendo coisas novas. E para onde isso vai levar a Molly? Dessa posição de revolta, eu acho linda essa frase, né? Eles não vão me acorrentar. Dava para transportar, dava para fazer camiseta isso, né? Tipo, dava para fazer camiseta. Tipo, quem é essa mulher, esse monstro da liberdade feminina naquele momento, dizendo, cara, eles não vão me acorrentar. Eu vou continuar falando do meu corpo e do corpo deles, e de desejo, e de posse de desejo e de autoridade sobre isso tudo. A gente está discutindo essas coisas em 2023. E ela estava lá dizendo, esqueçam, eu não vou ficar quieta. Isso não vai dar certo, não vai funcionar. Para esses homens que ela vai embrulhando todos numa mesma bolinha de papel, e que vão fazer com que ela agora caminhe para o final do monólogo, e eu não vou fazer a heresia que seria interromper o final do monólogo. Como eu já disse para vocês, é um dos altos momentos da história da literatura, esse momento em que ela vai fechar essa digressão toda, de um jeito muito complicado, de um jeito muito tocado por tudo isso que ela teve que viver, que ela teve que vivenciar nesse tempo em que ela está falando sozinha ou pensando sozinha, carências, perdas, mortes. Ela diz agora de passagem, né? Todo homem teve uma mãe que eu nunca tive. Ninguém sabe quem é a mãe da Molly. Ela conta uma história de que ela é filha de uma cigana, que foi a história que ela ouviu do pai. Uma história muito mal contada, uma cigana com o nome de protagonista de novela mexicana improvável, Lunita Laredo, que é provavelmente uma mentira que o pai dela contou para ela. Ela talvez tenha, sei lá, seja filha de uma prostituta, de um caso que o pai teve, alguém que o pai recolheu. Ela nunca teve uma figura materna. E essas coisas, de novo, passam assim pelo monólogo dela. Mas essas vão se somando, vão ganhando um peso, vão ganhando uma densidade, que vão levando ela para esse momento final do monólogo, em que ela vai voltar para a juventude dela em Gibraltar, ela vai de novo fundir esses vários homens em um só e vai terminar nesse movimento famosíssimo de aceitação, na série de sims que pontua o fim do monólogo, que eu insisto em dizer, é antipático dizer, não são sims tão unívocos assim. Ela está dizendo sim a vários homens ao mesmo tempo, a várias misturas de sentimentos ao mesmo tempo e a várias coisas que ela não entende de maneira tão clara. E eu considero poucas coisas mais adequadas do que encerrar um romance tão complexo, tão indefinido e indefinível e aberto a multiplicidades de leituras, com uma série de afirmações que não sabem exatamente o que estão afirmando às vezes. Ela está dizendo sim. E isso já é atípico
e louvável o suficiente. O grande Paulo Henriques Brito, grande mentor de todos os tradutores do Brasil, foi quem me disse isso, porque eu sou burro, não percebi, pela primeira vez. Ele disse, já percebeu quantos dos grandes romances da história da literatura são tão violentamente afirmativos quanto Ulisses? Grande literatura, grande arte tende a ser séria, melancólica, deprimida, profunda, violenta. Ulisses pode ser essas coisas todas. Mas Ulisses começa e termina sob o signo do sim, da afirmação, de que é possível. O que é possível, a gente não sabe, mas é possível. E a Molly vai nos levar para esse lugar, através de um texto, de uma voz, como vocês vão ouvir aqui, que tem, além de tudo, a capacidade de transformar e transcender isso tudo por pura e simples beleza, ritmo e musicalidade. É muito difícil não se deixar levar por esse final desse texto, por essa enxurrada de afirmação, de vontade de sim dessa mulher que a gente conhece a essas alturas muitíssimo melhor do que a gente, às vezes, até se conhece a si próprio. Melhor baixar a luz e tentar de novo para eu poder levantar cedo e passar na senhora Lambe. Eu quero pedir para eles mandarem umas flores. Eu adoro flor. E adorar entupir a casa de rosa. Deus do céu! Não tem nada igual à natureza. Aquelas montanhas virgens, e aquele mar e as ondas quebrando, e aquele interior lindo, com aqueles campos de aveia e trigo e tudo quanto é coisa, e aquele gado bonito, tudo andando de um lado para o outro. Faz um bem para a alma, ver rio, lago, flor, e tudo quanto é tipo de forma, cheiro, cor. E por mais que eles digam que Deus não existe, eu não dou 10 mil reais de mel coado por toda essa sabedoria deles. Quem foi a primeira pessoa no universo antes de existir alguém que fez tudo isso que... isso eles não sabem, nem eu, tá vendo? É que nem eles tentarem fazer o sol não nascer amanhã. O sol brilha por você. Ele disse no dia em que a gente estava deitado, no meio dos rododendos, no Morro Ralph, com terno cinza de tweed e chapéu de palha. No dia que eu fiz ele me pedir em casamento. Primeiro, eu só dei um pouquinho do pão de gergelim que estava na minha boca. E era num bissexto que nem agora, 16 anos atrás, meu Deus. Depois daquele beijo comprido, eu quase perdi o fôlego. Sim, ele disse que eu era uma flor da montanha. E a gente é flor mesmo, nós todas, o corpo de uma mulher. Sim, tá aí uma verdade que ele disse na vida. E o sol brilha por você hoje. Foi por isso que eu gostei dele, porque eu vi que ele entendia ou sentia o que uma mulher é. E sabia que sempre ia poder passar a perna nele, e dei todo o prazer que pude dando corda, até ele pedir para eu dizer sim. Primeiro eu não respondia. Eu fiquei olhando para longe, para o céu e o mar. Eu estava pensando em tantas coisas que ele não sabia. Os marinheiros brincando, o sentinela na frente da casa do governador, com aquele treco em volta do capacete branco, pobre diabo quase torrado, e as espanholas rindo com aqueles chales, e os pentes altos, os leilões, os gregos, judeus, árabes, sabe Deus mais quem de tudo quanto é canto da Europa, a Rua Duke e a feira de aves tudo cacarejando, e aqueles burrinhos, coitados, escorregando, meio dormindo, e aqueles vultos dormindo na sombra na escada, e as rodas grandes dos carros de bois, e o castelo de milhares de anos, sim, e aqueles mouros bonitos, tudo de branco, com os turbantes que nem reis, pedindo pra gente sentar na lojinha minúscula deles. E Ronda, com as janelas velhas das cidades. Uns olhos de relance, uma gelosia escondida pro amante dela beijar o ferro, a loja de vinho metade aberta de noite, as castanholas, a noite que a gente perdeu o barco em Algeciras. Eu vigia de um lado pro outro tranquilo, com um lampião. E a tal terrível torrente profunda, o mar carmim às vezes que nem fogo, e aqueles
poentes deslumbrantes e as figueiras nos jardins de alamedas e aquelas ruelas tudo esquisitinhas e as casas rosas, azuis e amarelas e os roseirais, jasmins, gerânios e cactos. Gibraltar, eu, menina, quando eu fui uma flor da montanha e quando eu pus a rosa no cabelo que nem as andaluzas faziam, ou será que hei de usar uma vermelha? Sim, e como ele me beijou embaixo do muro morisco, eu pensei, ora, tanto faz ele quanto o outro. Aí eu pedi com os olhos para ele pedir de novo, sim. Aí ele perguntou se eu, sim, diria sim, minha flor da montanha. Primeiro, eu passei os braços em volta dele e puxei ele para baixo, sim, para ele poder sentir meus peitos, só perfume, sim. O coração dele batia que nem louco. E sim, eu disse sim. Eu quero sim. Eu acho sensacional esse final, porque assim, o muro mourisco fica em Gibraltar. Então, quando ela diz, quando ele me beijou embaixo do muro mourisco, ela está pensando no namorado que ela teve lá na quase infância, na adolescência dela. No meio da cena em que ela está lembrando de quando o Pold pediu ela em casamento. Que na leitura dela, não foi ele que pediu, né? Foi eu que fiz ele me pedir em casamento, através de manipulações sutis. E ela percebe que sim, que ele é diferente e que eu vou poder passar a perna nele quando eu quiser. Portanto, tanto faz ele quanto o outro. Mas esse tanto faz ele quanto o outro parece que se refere ao Gardner, lá atrás. Tipo, por que não ter uma iniciação sexual ou de qualquer tipo com esse cara agora? Ela está fazendo uma grande baralha desses vários homens que culmina, no entanto, nessa cena. É como se fosse uma fragilidade na relação dela com o Pold e o fato de que ela está transitando entre todos esses homens. Mas essa manobra final faz com que todos os homens convirjam, palavra horrorosa, para esse único indivíduo. E, de repente, não é mais ele e os outros. Não, ele somou todos os outros. Ele virou tudo aquilo. E ela, ao dizer sim para ele, acaba fazendo as pazes com esse fato. Eu aceitei os homens. O que, como sabe toda mulher, não é uma tarefa fácil, né? Ter que aceitar essa parcela tosca da humanidade. Mas ela chega a essa conclusão e fecha o livro nessa chave. É simples? Não. É barato? Não. É tranquilo para ela? Longe disso. Mas é uma opção diferente do não. É uma opção completamente diferente do não. E é assim que o livro encontra essa resolução no mar, na praia, no passado, no sol, na imagem. É até difícil de descrever, né? É uma montanha, é o sol, é o mar, são as ondas, é o passado, é o presente, é esse cara, é uma mulher que está pegando no sono. A gente já está no meio da madrugada, ela está pensando de uma maneira mais nublada, mas ao mesmo tempo está atingindo essa espécie de resolução. O doido é a gente pensar quanto disso ela vai lembrar racionalmente na manhã do dia 17, né? Ela vai fazer aquele café da manhã, ela vai tratar como esse cara do lado dela, que não sabe que ela passou por tudo isso. Isso que é o maluco, né? Do problema do nosso solipsismo eterno, né? Ela passou por uma série de epifanias ao longo desse monólogo. Mas será que ela vai lembrar disso tudo? Será que o Bloom vai saber, ter ideia disso? Como é que continua a vida dessas pessoas? O livro termina nessa suspensão maravilhosa de uma possibilidade de sim. E eu acho que isso é muito do que um grande livro poderia nos dizer, né? Terminar nessa possibilidade do sim. Que experiência incrível. Eu me senti... Sabe aquelas aulas de medicina que tem um paciente e fica lá expondo, mas foi bem interessante. Bem interessante e, como eu havia dito
inicialmente, não sei se para vocês, mas para mim foi maravilhoso ouvir isso e é sempre, cada dia, uma nova descoberta. Hoje eu descobri coisas incríveis com você falando. Amanhã, para quem vier assistir, vai estar bem melhor, eu garanto, ou pelo menos alterado, assim, né? Que todo dia altera mesmo.